Boa noite, ouvintes. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Escute o Tom, do nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas-feiras o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde discutimos temas essenciais para compreender a saúde da população negra. Hoje, no especial de férias, aqui quem fala sou eu, Kenner Vargas. E eu, Larissa Lima, para continuarmos falando sobre onde o tambor chama, o corpo responde. Carnaval, quando pertencer também é cuidar. Falando mais sobre com a nossa convidada Priscila Costa. Boa noite, Priscila. Boa noite. Priscila, então continuando o assunto que a gente finalizou na semana passada. Finalizou não, que a gente falou na semana passada. Muita gente vê o carnaval só no dia de festa, mas o trabalho começa muito antes. Você falou mesmo que fica o ano inteiro nisso. O carnaval para você acontece durante o ano todo. Então a gente queria um pouquinho um spoiler de como que isso funciona ao longo do ano, como que começa essa organização. Acabou, aqui teve o resultado ali nos 50 minutos de desfile, depois vocês já iniciam, vocês têm uma pausinha, como é que funciona essas primeiras reuniões e como que é essa preparação do carnaval ao longo do ano. Então, a gente vivencia, né, carnaval o ano inteiro. Por que eu falo a gente, né? Além de ser porta-bandeira, eu faço parte da diretoria, né, da escola, diretoria cultural e diretoria de comunicação. O trabalho começa, saiu da avenida tem trabalho, eu brinco, né, a gente vai para a avenida e desfila. Quando sai da avenida tem todo um trabalho de tirar todas as coisas que ficou na avenida, tira estrutura, tira fantasia, se ficou alguma coisa para trás a gente tira. Estaciona os carros do lado de fora. Vai todo mundo para casa, vamos descansar, tal. No outro dia da segunda-feira tem a apuração. Então a gente vai para a apuração. Caso o resultado seja positivo, a escola ganhou, vamos comemorar. Como que funciona essa comemoração? Existe uma festa pré-organizada? Não. Se ganhou, você organiza a festa do momento que ganhou para o resto do dia. E geralmente, aqui em Uberlândia, comumente, as emissoras de TV, sai o resultado, elas vão atrás da escola. A Tabajara acabou, quando a gente, né, vence o carnaval, a gente vai pro terreirão, que é o local do nosso ensaio. Aí lá no terreirão, a gente vai atrás de estrutura de pensar em como que a gente vai fazer alguma coisa, se vai conseguir distribuir bebida para as pessoas, se não vai, se vai fazer comida, e é tudo pensado ali naquele momento, tá? Não é exagero, a gente pensa isso logo, a gente reúne ali mesmo na avenida e fala, ó, vai fazer isso, fazer aquilo outro. E lá na hora que a gente senta para comemorar, dar entrevista, que a TV costuma ir para lá e tudo, a gente já começa a pensar como que a gente vai para a avenida no outro dia. Por quê? A gente finalizou o carnaval, a gente precisa de recurso, né? Pra gente pagar quem vai empurrar os carros, porque tem que levar os carros pra avenida. Quem vai tirar, que destaque que vai, que ala que vai, e a gente tem que levar 50% do que a gente levou no primeiro desfile. Então, se é 200 componentes, tem que no mínimo 100. 2 casais de mestre porta-bandeira, tem que no mínimo 1. Se levou 4 carros, tem que no mínimo 2. Então, metade do que levou para o primeiro desfile. E a gente tem que pensar como que a gente vai estruturar, porque tem gente que desfila no primeiro dia e não desfila no segundo. Então, vai faltar a gente no carro, quem que eu vou pôr no lugar? Todo esse processo. Desfilou. Então, a gente não tem sede, a gente troca lugar de roupa para o desfile num lugar cedido. Então, acabou o desfile das campeãs, tira tudo desse lugar, que no outro dia, quarta-feira, desfile, o pessoal volta a trabalhar e a gente também. Passou isso, a gente costuma viajar para ir para o Rio de Janeiro. Então, a gente vai para o Rio e assiste o desfile de lá. E a gente dá uma pausa, geralmente no período da quaresma. Acabou a quaresma, a gente faz uma reunião de avaliação, onde a gente senta com as notas, né, o mapa de nota, onde os jurados esclareceram porque que deu nota A, deu nota B, e a gente faz os nossos apontamentos ali. A gente são todos os chefes de ala e toda a diretoria da escola. Então, aconteceu o ano passado, a gente teve um problema que a roupa da comissão de frente, de uma das integrantes, caiu. E ela já tinha sinalizado uma questão de costura. Então, um apontamento, a gente precisa de colocar isso para melhorar para o ano seguinte. A gente faz tudo isso. Num dado momento, o ano passado, na reunião de avaliação, a gente já falou de uns temas. Depois a gente reúne, pensa nesse tema, faz votação, escolhe o tema, o carnavalesco começa a trabalhar no tema. Aí já faz o lançamento do enredo, que para esse ano nós iremos para o Teatro Municipal, nós já temos inclusive data no mês de junho, se não me engano, dia 27 de junho, a gente vai para o Municipal. A ideia é que estejam todas as outras escolas, né,
a gente chamado Uma Noite dos Enredos, que a gente possa levar para o teatro a apresentação desses enredos para o ano que vem, né? A gente nós temos o trabalho, a gente já conversou com as co-irmãs, a gente ainda não alinhou tudo, porque nós estamos produzindo esse carnaval. Passado esse lançamento de enredo, a gente faz a escolha do samba enredo. Então, você entrega sinopse para quem é compositor, eles compõem o samba enredo e a gente faz a escolha do samba enredo. Nesse período, a gente já produziu camiseta, produz short, vestidinho, copo Stanley para vender e tentando fazer caixa, né, para a escola. E aí depois a gente começa o processo de produção mesmo, né, que é a produção mão na massa. E fora isso, a gente faz eventos durante o ano todo, tentando fazer apresentações, porque a gente precisa de fazer pagamento de barracão, que são valores que extrapolam o valor da subvenção que a gente recebe. Então, assim, a gente movimenta durante todo o ano para, a partir de outubro, novembro, a gente começar essa produção, né, efetiva do que vai ser levado para a avenida. Então, para chegar no dia do desfile, né, nos 50 minutos. Então, assim, para a produção, e aí depois disso começam os ensaios, que geralmente duram ali meados de dezembro, janeiro, fevereiro até a data, ou até março, que o ano passado o carnaval foi em março. Tudo isso para produzir os 50 minutos de desfile que a gente vê. Realmente o trabalho é longo e começa assim que termina a avenida. A gente que tá de fora não imagina 1% disso tudo. Assim que termina, então, terminou. E agora você vai pensar em todo esse desdobramento que o desfile traz. É porque é uma responsabilidade, não é mesmo? Assim, a gente tem várias responsabilidades com a nossa comunidade, né? De produzir algo que dê alegria, felicidade, que as pessoas possam chegar e gostar da roupa e ir para a avenida com emoção. A gente tem responsabilidade com o poder público e com os nossos colaboradores e parceiros que financeiramente, né, nos auxiliam com essa festa. Então, a gente precisa de prestar conta para o poder público e para a população do investimento que é feito nesse carnaval. Então, assim, a gente precisa tem essa responsabilidade nessa condição, né? Então, ela tem que ser feita, desenvolvida, né? Para poder chegar lá, ela tem que ser desenvolvida, senão a gente não consegue. Não dá conta. E é um espetáculo a céu aberto que reúne muitas pessoas. Então, assim, esse ano a Tabajara está prevendo levar para a avenida 400 pessoas. Dentre essas 400 são integrantes que desfilam, pessoas que empurram carro alegórico, diretoria e harmonia, né, que são os fiscais que direcionam essa avenida, esse desfile. Então, assim, é um movimentar de pessoas na avenida muito grande. Mas antes disso, eu tenho costureira, eu tenho bordadeira, eu tenho aderecista, eu tenho pessoas que trabalham no barracão, eu tenho a cozinheira que faz as comidas, tanto nos ensaios, quando a gente faz alguma coisa de comida no ensaio, quanto a que está lá no barracão fazendo esse trabalho. Eu tenho os nossos parceiros, os nossos protetores espirituais que estão ali com a gente fazendo todas essas questões. Então, assim, é uma gama que envolve muitas pessoas. Nós temos sapateiro que trabalha com a gente, que está produzindo, e pessoas que fazem camisetas, que fazem copo. A gente movimenta toda essa cadeia. A gente compra tecido aqui no Tita e na Miramontes. A gente compra aviamento. A gente prioriza comprar praticamente tudo aqui em Uberlândia, só o que não tem mesmo que a gente tenta buscar fora. Mas a gente paga essa mão de obra, toda essa estrutura da cidade. Movimenta muitas pessoas, inclusive financeiramente, né? Emprega pessoas. Realmente é um trabalho muito grande. E como jornalista, Priscila, de que forma o seu olhar ajuda a contar essas histórias de bastidor que quase nunca são expostas para o público? Eu sou formada desde 2005 e eu te falo que eu demorei para despertar esse olhar meu jornalista de poder trazer, contribuir com a divulgação dessa história, né? Eu passei a ocupar esse lugar de ser a porta-voz, relações públicas dentro da comunidade fora. Em meados ali de 2008, mais ou menos, eu comecei algo bem... Na época a gente começou um blogspot, que o Pablo, que hoje é o nosso carnavalesco, começou, eu fazia umas coisinhas ali. Depois eu vi que eu podia fazer mais, fui assumindo um processo ali de cerimonial dentro da escola e deixando claro de ser a porta-voz desse sentido. E desde a pandemia, eu entrei por meio de projetos, para o lado, né, de escrever projetos, e eu percebi a importância de como eu, como uma mulher negra, jornalista, pertencente do movimento, contar essa história, né, contar minha vivência, minha experiência, trazer os meus para contarem.
Lá no patrimônio é muito comum as pessoas irem lá estudar, né? Então, assim, o patrimônio é tese de muitos TCCs, projetos de mestrado, finalização de cursos, documentários e afins, que as pessoas iam lá, sugavam as informações. Por que eu digo sugavam? Porque elas não tinham, às vezes, nenhuma ligação e elas não voltavam nem para falar assim, gente, o documentário foi esse, tá bom para vocês. E depois não traziam essa devolutiva. E aí eu comecei a trazer, até dos projetos, né, que eu faço, isso de falar, não, peraí, eu vou contar isso. Então, assim, há uns anos lá na Tabajara, eu produzo um release que eu mando para as imprensas, falo, nosso tema é esse, a gente tem isso, a gente vai fazer aquilo. E aí eu virei meio que essa porta-voz mesmo. Se você ligar pro nosso presidente e falar assim, não, porque eu queria uma entrevista, eu falei, fala com a Priscila lá, ó. A Priscila vai ver isso. Porque concentrou esse processo de quem vai contar essa nossa história, quem está contando hoje é a Priscila. E ela fala, e eu fico feliz de as pessoas, o presidente, as pessoas de lá, me terem como essa referência que está falando por todos eles. Isso é muito importante, né? Essa história contada, né? Nada de nós sem nós. Então, assim, a nossa história é contada por nós mesmos. Então, assim, o meu olhar como jornalista é entender, ele me dá de entender que eu posso estar lá para contar a minha história, a minha e dos meus, né? E eu tenho feito isso. Então, assim, eu tenho escrito projeto, igual eu estou com uma exposição, um projeto da exposição de 70 anos da história da Tabajara. Eu tenho um projeto de um livro que eu comecei a rascunhar ele por lei de incentivo, chamado 100 Histórias, para contar histórias de 100 personalidades negras da cultura de Uberlândia. Porque geralmente a gente não vê, comumente você não vê essas histórias, né? Conta-se de um ou outro que tem um pouquinho mais de visibilidade e os demais. Cadê todos esses demais que também às vezes suaram ali, deram e ainda continuam dando o seu sangue, né, e o que tem para contribuir para essa história. Então, assim, eu tenho nos últimos anos aproveitado muito disso. Estar nesse lugar aqui, nesse espaço, poder falar isso, é algo que é importante, me deixa satisfeita como jornalista, como uma pessoa pertencente do movimento, que eu estou conseguindo ocupar esse espaço e falar de mim e dos meus, né? E algo que eu posso fazer com muita propriedade, porque eu vivi, eu falo do que eu vivi, do que eu vivo. Isso é muito importante. Não é alguém que foi lá, ouviu e contou. Não, eu sou alguém que está dentro, viveu, passou por todos os momentos e vive isso e pode falar. Isso que eu acho, isso é extremamente importante, falar de mim e dos meus e ser escolhida como essa representante, é muito importante. E a gente tem que ter mais pessoas, né? E eu tenho incentivado muito para que a gente possa ter mais pessoas lá para fazer isso. Com certeza, é muito importante te ver nesse lugar, tanto de assumir o seu pertencimento não só com a Tabajaras, mas com a região, com Uberlândia mesmo, e de dar oportunidade pro povo daqui, como você falou, priorizar comprar aqui, movimentar o comércio local e voltar e falar dessas personalidades daqui de Uberlândia. É muito transformador isso. Acho que a gente precisa isso, porque a gente cria um olhar de querer ser visto pra fora, de querer ser grande, mas e o nosso povo? E a gente tem que ser presente aqui primeiro, e acho isso muito lindo e muito importante do que você faz. E agora falando um pouquinho de como a visão vai do carnaval para as outras pessoas, e principalmente acho que muda muito, conforme que a gente já falou no anterior, que é sobre a parte de se tornar um produto, de ser comercial. O que mais te incomoda nessas narrativas que tratam o carnaval apenas como exagero ou desordem? O que é que as pessoas que não vivem o carnaval, que só veem à distância, ou que só querem comentar mesmo, julgar, e não conseguem enxergar de perto, não conseguem enxergar sobre o movimento mesmo, sobre o que é pertencer ao carnaval? Duas coisas me incomodam muito, principalmente aqui em Uberlândia, as pessoas têm uma mania cruel de comparar o nosso carnaval com o Rio de Janeiro. Por que eu falo que é cruel? Primeiramente, você não compara uma Ferrari com um Fusca. Você está desmerecendo nosso carnaval? Não. Eu estou dizendo que financeiramente e economicamente nós não podemos ser comparados com o Rio de Janeiro. Nós temos uma subvenção aqui, que é de R$220 mil, que, por escola, para poder produzir um carnaval, como eu te falei, em média de 400 pessoas. É uma subvenção que no Rio, por exemplo, se gasta mais do que isso para fazer uma roupa de mestre porta-bandeira.
E as pessoas tendem a nos comparar. Então, é comum no período do carnaval, né? Aí eu fico muito brava com os jornalistas em si, com a imprensa em geral, que divulga matérias do tipo: Uberlândia investe 1 milhão e tanto no carnaval. No todo, sim. Mas quando eu chego por escola, esse valor é de 220 mil. E aí essa escola produz toda uma estrutura de carnaval. E aí as pessoas, essa semana saiu no Instagram, o pessoal falando, e aí o povo da cidade sai falando muito mal, que essa porcaria, essa coisa ruim. Dentro do recurso que a gente ganha, a gente faz proporcionalmente o que dá com o dinheiro que a gente tem. Como eu te falei, a gente compra. Então, se você veste uma pessoa, é um espetáculo. Então, eu tenho música, eu tenho instrumento, eu tenho fantasia, eu tenho toda uma estrutura de carro alegórico. Gente, ferragem, pneu. Quem tem o carro, você tem um carro, quanto que custa um pneu? Ah, mas gente, com pneu zero? Não, não é zero, mas pneu também tem custo. Então, assim, para eu pôr um carro na avenida, ele é pneu, ele é ferragem, ele é madeirite, ele é papelão, ele é tecido em cima e ele é estrutura de adereço. Aí ele é pena, ele é pessoa em cima, e na pessoa tem roupa, então eu comprei tecido, eu paguei costura. Não se enxerga isso. E ao não se enxergar, faz essa comparação que ela é ridícula. Ela beira que ela é ridícula nesse sentido. Se você falar assim, não, eu não gosto do que é feito, eu vou te entender. Eu acho que é respeitoso e você está nesse direito. Mas com o recurso que a gente tem, a gente faz tudo que dá para ser feito com o valor que a gente tem, né? A gente se desdobra enquanto produtor, enquanto aderecista, enquanto carnavalesco, para fazer o que tem com o dinheiro que dá, com o dinheiro que tem. E mesmo assim a gente ainda coloca o recurso do bolso, tem parceiros externos, a gente faz todo esse trabalho para tentar chegar lá da melhor forma que a gente conseguiu dentro do dinheiro que a gente tinha. Então, assim, eu acredito, primeiro, antes de criticar, procure entender o que é. 200 mil é muito dinheiro para uma pessoa pegar esse recurso e fazer o que ela quiser dele. Mas quando eu estruturo um espetáculo, 200 mil é um valor irrisório e a gente produz algo muito bom dentro do dinheiro que a gente tem. Então, isso é algo que, assim, eu acho que as pessoas precisavam de aprender primeiro a respeitar nós enquanto produtores de cultura, porque nós somos produtores de cultura, sim. O carnaval é o maior espetáculo a céu aberto do nosso país. O de Uberlândia não é o maior espetáculo, mas o carnaval continua sendo o maior espetáculo. A gente leva música, a gente leva canto, por uma estrutura de avenida, que é feita às vezes dentro do espaço fechado, e a gente consegue movimentar 400 pessoas cantando, dançando, envolvendo, vivendo plenamente esse momento. Então, eu acho que esse momento de respeito, ele é importante, as pessoas precisam de entender. Exagero e desordem. Em sua maioria, quem exagera e causa desordem não está na escola de samba, porque quem está lá está disposto a estar no desfile. E essa pessoa que está disposta a estar no desfile, ela vai beber? Em sua maioria, sim. Eu, por exemplo, não bebo. Meu filho, que é meu mestre, não bebe, e outras pessoas tal, porque a gente está pronto ali para aquele momento de desfile. Eu quero encerrar com chave de ouro que eu me preparei. Você viu o histórico que eu te dei de preparação? Eu quero encerrar com chave de ouro. Quem está causando desordem, estardalhaço, faz xixi na rua, joga coisa fora, é só quem foi assistir. Às vezes é a pessoa que nem pertence, ela é uma pessoa que está na festa, mas não pertence à festa. E aí quem ganha fama é quem pertence à festa. Isso também é desrespeitoso. Desrespeitoso com a gente. Então, assim, o respeito é acima de tudo. A nós, fazedores dessa cultura. A nós, pessoas que estamos resistindo e lutando por esse processo. E tentando, com isso, mostrar histórias como quem lê a nossa sinopse entende o que é o maracatu. E vai para a avenida ver o que é o maracatu. Quem assiste, a gente não tem transmissão, mas quem assiste o desfile do Rio, é que lá é uma aula, gente. Você tem aula de temas que, e muitas das vezes, em outro lugar, você não iria escutar aquilo nunca. E a gente dá esse espaço. Então, essas duas questões aqui me incomodam muito. O ano passado eu passei por uma experiência que foi... aí eu volto à questão de eu ser chamada de chato. A gente foi fazer uma apresentação num shopping, né, da cidade, e aí teve uma reunião. E eu que ia levar as crianças, e eu fui pra reunião, cheguei lá, uma pessoa me falou assim, você que é do carnaval, da escola de samba, né? Eu falei, e assim, eu muito feliz, achando que a pessoa, ele falou assim, nossa, esse carnaval daqui não melhora, né? Eu olhei nele e falei, em que sentido que você chama de não melhor? Ele falou, não, as escolas não evoluem, não crescem, é sempre aquela mesma coisa, a gente vê aquelas coisas na televisão. Eu falei assim, ixi, mas você tá enganado, né? Então na televisão tem um investimento que a gente não tem. E eu falei umas coisas pra ele que no final, e eu, por ser uma pessoa, eu sou tida como quem fala muito, eu sou muito falante mesmo,
eu não deixava ele nem retrucar, porque eu achei aquilo uma ofensa ele olhar para mim e falar assim, o carnaval não melhora. E melhora em que sentido? Nós que estamos dentro, a gente sabe o tanto que a gente evoluiu. Quando eu fui presidente, a verba era R$45 mil no ano de 2010. Hoje a gente tem 220 mil. Mas tudo também, de 2010 para cá, encareceu. Então parece que é um mundão de dinheiro, mas divide 220 por 400. Dá um valor irrisório, igual eu te falei. Não é só a pessoa, porque uma pessoa que veste, ela vai sapatilha, roupa, adereço, que às vezes é coisa de cabeça, palha e coisa que vai na mão. Messalho porta-bandeira é um vestido enorme, e as passistas, aí eu tenho carro, no carro vai, como eu te falei, ferragem, pneu, Então, peraí, que comparação ilógica que é essa? Então, para julgar, então conhece primeiro. Se você falar que não gosta, eu vou entender. Não, eu não gosto. Eu acho que é feio, eu acho que é exibicionismo, eu acho que as mulheres ficam peladas, eu vou entender. Vou entender. Mas não chama de desordem, porque as pessoas que fazem a arte, fazem esse carnaval, não tem nem tempo de causar desordem, porque primeiro, você está ali ansioso, preparando para desfilar. E na hora que ela acaba, você tá tão cansado, e a gente às vezes, ou você tá tão eufórico que deu tudo certo ali, a gente acredita, e você vem eufórico conversando, ou você tá abalado porque alguma coisa deu errada, que você só quer ir embora descansar. Então a gente não consegue fazer desordem. É uma questão de respeito, na verdade. É triste? Mas não é sua obrigação gostar. Agora, respeitar é o básico, na verdade. Sim. E aí você falou, Priscila, o quanto que o carnaval demanda um esforço incessante. E eu te pergunto, trabalhar o ano inteiro com o carnaval, que está exigindo então esforço físico, emocional. Então como que você faz para cuidar da sua própria saúde durante todo esse período de trabalho? Eu faço terapia, já é um processo que consolidou na minha vida. Entrei por meio da atividade física, eu brinco que eu sou a pessoa que eu mais... que eu me tornei a pessoa que eu tinha medo. Aqui vai pra academia. Não gosto, continuo sem gostar de malhar, porque eu nunca gostei. Mas eu entendi que é necessário, né? Eu preciso, isso tem feito com que eu consiga descarregar a minha energia e tem me dado, no começo eu achava que eu ia ficar mais cansada, mas pelo contrário, hoje eu já vou para academia, eu não sinto dor e me dá força e ânimo para continuar fazendo as outras atividades. A correria nesse período, né, igual agora a gente está muito próximo, a correria, ela é intensa, mas eu já ando com a minha bolsinha de academia, de malhar dentro do carro. Então, assim, num dado momento, tem que seja para eu ir para academia fazer 40 minutos de esteira e alguns exercícios, faço 30 minutos de esteira, alguns exercícios, depois eu sento na cadeira que tem de massagem, lá e vou embora, eu vou todos os dias. Mas o que mais judia da gente nesse período de carnaval, judia não, que eu não gosto dessa palavra, gente, eu falei ela errada e não favor, é o que demanda esforço, o que mais desgasta, né, a gente nesse período de carnaval é a questão do sono, porque a gente dorme pouco. Por que dorme pouco? A gente vai embora tarde do ensaio, levanta cedo. Às vezes você vai embora tarde, até que você desligar ali, porque você vê e dificulta, você demora para dormir. Então, assim, esse período a gente dorme bem pouquinho mesmo. Então, os períodos que dá, a gente tenta cochilar às vezes, evita fazer. Os sábados a gente não tem ensaio. Então, no sábado a gente tenta ali ficar mais tranquilo, descansando ali para tentar repor essa energia, esse sono que não conseguiu repor, para poder chegar lá pro dia do desfile, né, pleno, né, o mais pleno possível para poder finalizar com chave de ouro que a gente se comprometeu em fazer. Que bom, é uma parte muito importante do cuidado. E que bom que mesmo na correria você consegue manter, mesmo que, como você falou, se for 40 minutinhos na academia é melhor do que faltar. Então, muito importante saber que você tem conseguido manter essa rotina. E agora um pouquinho mais do lado emocional. O carnaval já te sustentou emocionalmente em algum período difícil da vida? E o que você aprendeu sobre si mesma convivendo com esse universo o ano inteiro? Te fez olhar mais pra si? O carnaval, ele já me sustentou, assim, o maior sustento emocional que o carnaval me trouxe foi no ano que minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu em 2001. No final de 2000, ela falava assim, ó, o ano que vem eu não vou desfilar. Ela falou muito isso. Eu não vou desfilar. E eu falava, mamãe, para com isso. Ela, não vou. Aí começou os ensaios. Eu não tinha ido nenhum ensaio ainda, né? Janeiro, fevereiro ali. A gente começou meio com o processo. Ela, não, eu não vou na avenida. Aí num domingo, antes dela passar mal, ela foi pro ensaio. Eu lembro que eu não fui, tava lá em casa. Ela chegou, eu lá em casa, falou pra mim assim, nossa, mas o Samir tá lindo, muito lindo.
Nossa, mas tá ali. Na segunda-feira, ela teve um aneurisma e entrou em coma. Isso faltava 2 semanas do carnaval. Na sexta-feira, ela faleceu, foi enterrada no sábado, 1 semana antes do carnaval. Aí ela foi enterrada, e aí o pessoal me chamou para ir lá, ia ter uma escolha da rainha, que eles tinham feito uma homenagem para ela, e eu fui. E o nosso presidente falou para mim, eu vou te esperar até na terça, para você decidir se você vai desfilar. Foi pela Almira, não tem condição. Aí ele falou para mim, eu vou te esperar até na terça. E eu lembro que eu fui, vi a homenagem, peguei o microfone, falei, e fui embora pra minha casa, fiquei pensando, e falei, gente, como é que eu vou desfilar? Eu não dou conta. E eu pensava, eu chorava muito, e eu lembrava, e na época que ela morreu, eu revoltei muito, eu falava, mamãe, por que só me abandonou? E aí, eu decidi, na segunda-feira, eu lembro que eu dormi, isso foi no sábado, de domingo pra segunda, eu sonhei com ela, nós lá na Tubal, Vilela, e eu andava, chegava perto dela, tentava chegar, e ela foi sumindo assim, à medida que ela foi sumindo, a gente já estava entrando no ensaio da Tabajara. E eu entendi aquilo, e aí é uma questão minha, né, espiritual, eu entendi aquilo como uma questão, e eu liguei para ele e falei, eu vou desfilar. E eu lembro que ele falou, você não precisa ir no ensaio, você não vai nada, então você vai para a avenida. Eu não fui nem no ensaio, e eu fui pronto. Na hora que eu cheguei, o pessoal, cadê a Priscila? Vai. E aí muitas pessoas foram lá em casa, e as pessoas me apoiaram muito, e eu falo muito que em 2000 eu desfilei muito por ela, porque eu sabia que ela queria que eu estivesse ali. Então foi um sustento, não tirou minha dor, que pelo contrário, até hoje, 25 anos depois, eu ainda sinto a dor e a falta dela, mas eu também sinto o aconchego dela. Então, assim, esse momento foi o momento mais difícil que eu já enfrentei até hoje, e ele foi um momento que o carnaval foi uma base e um suporte que as pessoas, e um vínculo que as pessoas criaram comigo com isso, né, e é muito bom, toda vez que canta o samba que foi feito pra ela lá na escola, todo mundo olha pra mim, me procura e me enxerga e fala, Priscila, essa é pra sua mãe. Então, o carnaval, né, pra mim, nesse momento, ele me sustentou. O que eu aprendi convivendo com carnaval o ano inteiro? Eu aprendi primeiro que eu sou uma bomba relógio. Que lá no carnaval tudo me tira do sério, mas tudo me tira do sério pra ruim, mas tudo me tira do sério pra bom. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô muito estressada com algo pequeno, que às vezes eu falo, pra que você tá... Eu tô ali chorando de emoção de ver posturas e posicionamentos. Eu tenho tentado, né, ao longo dos anos, lidar com essas emoções intensas que eu tenho, por isso fui parar na constelação, para tentar minimizar isso, mas me faz bem. O carnaval me faz estar lá, me traz mais coisas boas do que ruins, traz algumas péssimas. Ontem, por exemplo, eu estava estressada com o processo lá, e fiquei nervosa, falei umas coisas e tudo, depois... Respirei, fui ver umas fotos, falei, eu sou mais do que isso. Aí lembrei do podcast, falei, é tanto que eu postei hoje, é por isso que eu permaneço aqui. Eu falei, eu não vou mexer com isso mais, não quer saber, não dou conta disso. E eu fui ler, eu olhei e falei, é por isso aqui que eu ainda tô lá. E é por isso aqui que eu vou continuar lá. É para poder, né, ser essa pessoa que é lembrada como alguém que está construindo uma história nesse processo. Então eu aprendi isso, que ele vai me estressar, vai. É óbvio que vai onde tem gente. É inevitável. E a contradição de pensamentos e de forma de agir vai ser constante. Mas ele vai me trazer mais felicidade, sim. Quando eu tô lá, quando eu vejo meus netos dançando, quando eu vejo a minha filha dançando e as pessoas falando que ela é igual a minha mãe e dança igual ela. Quando eu olho pro meu filho, ele olha pra mim e fala, vamos, mamãe. E eu falo, vamos. Então, assim, o contentamento que eu tenho quando eu tô lá, ele é muito maior do que qualquer coisa. Chega de todo o tempo. Que lindo. Ô Priscila, em um país que historicamente violentou tanto os corpos negros, o que significa um espaço onde esses corpos podem existir com tanta alegria, ritmo e potência como é o carnaval? Não, significa resistência, como a nossa história, né? Poder saber que a gente tem um lugar que é nosso, que é tão nosso, e que a gente pode ser quem a gente tá pronto para ser, se entregar para dançar, para conversar, para falar, é muito importante. Saber que esse lugar existe é muito bom. E ele faz parte do nosso processo de resistência. Resistência como seres mesmo, né? Do ato de resistir para existir. Lá é muito importante ter isso. É muito importante ter esses espaços de vivência, onde nós somos os agentes, né? E como agente, a gente
pode ocupar esse lugar, pode ocupar todos os lugares que a gente quiser e ter liberdade para ocupar esses lugares. É esse lugar que eu quero, é esse lugar que eu vou, né? E entre a gente se encontrar e se achar nos melhores lugares para nós, sem ninguém direcionar onde eu devo ou não devo ir, onde eu devo ou não devo estar, né? É saber que, sim, eu sou a porta-bandeira, sim, eu estou nesse lugar, é um lugar de destaque? Que eu consegui cimentar como meu, como uma mulher negra que ocupou esse lugar, né? E como a nossa rainha de bateria ocupa, a princesa ocupa e as outras vão ocupando, né? O nosso mestre de bateria é uma pessoa que construiu um grupo de percussão que foi para fora do Brasil e ele não tem oitava série de formação, mas ele é o nosso mestre, Nerimar, que construiu esse espaço, né, sem ninguém poder direcionar se pode ou não. Sim, autodidata, que comanda uma bateria com 90 pessoas, que hoje está com o filho dele, que o Ney Júnior já é estudante de música aqui da UF, inclusive, mas ele não, que é o antecessor, que é o que inicialmente esse interesse dele. Então, poder ter esse lugar é magnífico, que a gente possa ocupar esses espaços de resistência, né? Por isso da importância de manter viva a tradição das escolas de samba. Realmente, a história e a tradição, te ver se emocionar, falar da presença da sua família, junto com você na Tabajaras e permanecendo essa história e agora indo para os seus netos, dá para ver a importância, dá para ver o tanto que isso é resistência mesmo, é existir, muito lindo. E agora a gente está encaminhando para o fim, eu queria abrir um espaço para deixar uma mensagem, seja para sua família, para quem já pertence ao carnaval ou para aquelas pessoas que ainda têm um pezinho atrás e ainda julga sem respeitar e olha da forma errada e não entende o que é passado para construir esse carnaval ao longo do ano. Pode deixar seu recado. Eu queria dizer que o carnaval que as pessoas enxergam, sim, é um carnaval de festa, porque elas enxergam apenas o momento de avenida. Sim, aquele momento da avenida é a festa, porque ele é a consagração da produção de um trabalho de um ano todo, né? Ele é a consagração no sentido de conseguir entregar o resultado, de levar o resultado que a gente queria para a avenida. Então é a hora de consagrar os ensaios da comissão de frente, essa porta-bandeira, bateria, os integrantes, né? Que a gente comumente manda o samba, aprende, vamos cantar, vamos falar. Ele é festa, sim, mas além dessa festa tem todo um trabalho, toda uma construção inicial, porque para produção de enredo, por exemplo, você faz um estudo do tema, porque você conta uma história na avenida, então você faz um estudo. Então, assim, ele envolve educação, ele envolve saúde, porque quando eu envolvo pessoas em festa, estar em festa é algo que gera saúde para as pessoas, alegria traz saúde, né? As pessoas alegres. Ele é um lugar que às vezes as pessoas vão para lá para não estarem na tristeza, para não ficarem tristes. É um lugar de pessoas que chegam lá sozinhas e se encontram com amigos e fazem amizades. Nós temos muitas pessoas que chegam assim. Eu queria que essas pessoas conhecessem. Visite. Nós temos 7 escolas de samba em Uberlândia. Nós estamos em diversos bairros. Procure no Instagram. Hoje em dia as pessoas procuram tudo na rede social. Se jogar lá no Google, vai aparecer 7 escolas. Entra, procura. Visita uma escola. Conhece, vai conhecer para não julgar apenas o que você vai ver lá na avenida. Sem entender que a baderna, em sua maioria, não é feita pelos integrantes das escolas, é feita às vezes por folião, que está num processo, né, excessivo. Então, assim, chega perto, aproxima, e se gostar, venha participar. Eu acredito que todas as escolas, a Tabajara está aberta para receber as pessoas que querem desfilar com a gente. Nós ainda temos algumas vagas em algumas alas. Quer participar, pode chegar nos nossos ensaios, né, que estão acontecendo dia de quarta, quinta, sexta, domingo, em fevereiro vai ser o mês inteiro. Todas as outras escolas têm divulgado que também tem espaço. A gente tem espaço de acolhida para crianças, a gente tem ala que comporta pessoas idosas, a gente tem estrutura que consegue receber pessoas que são deficientes, a gente tem espaço para todas as pessoas que querem chegar e participar. Você não precisa ter experiência, você precisa de querer fazer parte, né? Conhecer sem pré-conceito e vir fazer parte. Então venha conhecer, e por trás daquilo que você vê na avenida, nas escolas de samba, tem uma história tradicional e familiar
muito intensa. Então, assim, pode chegar, vai conhecer, aproxima, vamos tentar fortalecer esse espetáculo que é tão lindo e pode ser cada dia melhor. Se a gente conseguir investimentos maiores, a gente pode produzir um carnaval cada dia melhor. Então, venha conhecer, venha participar da Tabajara de qualquer outra escola, que eu tenho certeza que vocês serão muito bem-vindos. Ai, que lindo. Não perca a oportunidade então, pessoal. E Priscila, foi um prazer enorme essa conversa para entender um pouco mais de perto sobre a manutenção e a tradição desse poder. Nós deixamos esse espaço final para você poder falar sobre as suas redes sociais e onde o público pode te acompanhar. Então, gente, pode me acompanhar através do Instagram, @priscila.costax, com X no final. Ou então no Instagram da Tabajara, @Tabajara_, ou no Instagram, @CostaEViagens. Arrasou. Muito obrigada, Priscila. Foi um prazer te receber. Foi um prazer saber mais a história da Tabajaras e conhecer a tradição e como que isso funciona aqui em Uberlândia. Obrigada a vocês, ouvintes, e agradecimento especial ao nosso patrocinador, a Diepafro UFO. Sigam o nosso perfil no Instagram, @AfroSaudeUFO. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Muito obrigado e boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.